Bom dia a todos, meu nome é Everton Valadão, sou representante da empresa Demeta Engenharia. Neste momento, estamos dando início à audiência pública online da versão preliminar do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de São José de Ubá, dia 25 de outubro de 2021, às 10 horas e 15 minutos. Eu vou explicar um pouquinho nessa lâmina sobre as regras do evento. Ele tem uma previsão de duração de 90 minutos e a discussão do público ela é proporcionada de duas formas. Pode ser preenchido o chat e no final da apresentação os técnicos da empresa estarão respondendo à solicitação e os questionamentos. E também, no final da apresentação, será disponibilizado um tempo de aproximadamente 90 segundos para os participantes, para que eles venham a apresentar suas considerações e sugestões referentes ao planejamento que foi desenvolvido para o município. A pauta da apresentação trata-se de, inicialmente, fazer uma introdução sobre o conteúdo que será discorrido nessa apresentação. Posteriormente, falaremos um pouquinho da caracterização do município, do diagnóstico do arcabouço legal, do diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, sobre a prospecção e definição dos cenários de referência. Posteriormente, quanto à identificação de áreas favoráveis à disposição final de resíduos sólidos, das prospectivas e diretrizes técnicas para a implementação do planejado, das metas de planejamento, das estimativas de custos, dos mecanismos para garantir o monitoramento e avaliação do planejamento, um pouquinho sobre os aspectos correlacionados com a revisão e a atualização do PMGIRS. Por fim, as considerações finais do planejamento que foi desenvolvido para o município. Introdução. O que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos? A Política Nacional de Resíduos Sólidos se trata basicamente da Lei 12.305, a qual traz regramentos específicos para direcionar o poder público nos aspectos correlacionados com resíduos sólidos no âmbito federal, estadual e municipal, o que traz a obrigatoriedade de que os municípios devam elaborar o PMGIRS. E o que é um PMGIRS? O PMGIRS é um instrumento de planejamento que visa direcionar o poder público municipal quanto às ações relacionadas com o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, definido comumente um período de 20 anos de planejamento, divididos em período imediato, curto, médio e longo. Elaborar um PMGIRS. O principal objetivo de elaborar um PMGIS é que o plano é uma condição para que o município venha a ter acesso a recursos da União, sendo o seu objetivo correlacionado com o atendimento à legislação federal 12.305 e também com os aspectos correlacionados com o desenvolvimento sustentável do poder público em se tratando das infraestruturas do sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Apenas uma nota para contextualizar a situação do nosso país. Hoje, cerca de metade das cidades brasileiras não possui esse tipo de instrumento de planejamento. Quais são as etapas de um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos? A exemplo do que é desenvolvido com a contratação da empresa Demeter Engenharia via CEIVAP e a GEVAP. A ordem de serviço desse projeto foi assinada inicialmente em novembro de 2020. Posteriormente à ordem de serviço foi desenvolvido um produto chamado Plano de Trabalho e Plano de Mobilização Social, que visa orientar tanto a empresa contratada quanto ao poder público municipal como que o projeto será desenvolvido. Em seguida foi elaborado o produto de legislação preliminar, produto 2. Posteriormente a caracterização municipal, produto 3. Em seguida o diagnóstico municipal participativo, o prognóstico,
e este produto que vem sendo apresentado nesse evento, que é a versão preliminar do PMGIS. Também foi desenvolvido e encontra-se em versão para análise 01, o Manual Operativo, que é um produto desenvolvido e embasado no produto 5, prognóstico, que tem o objetivo de direcionar o poder público na implementação de tudo que foi planejado. Frente às próximas etapas, com o evento encerrado, o produto CES é validado e posteriormente é elaborada a versão final do PMGIS, tendo em vista todas as considerações e questionamentos apresentados nos eventos e no período de consulta pública. Em todo o material desenvolvido, a prefeitura municipal fica apta para submeter o conteúdo para a Câmara Municipal e, enfim, instituir o planejamento que foi desenvolvido para que ele venha a ser implementado. Contextualizando um pouquinho melhor sobre os produtos que foram desenvolvidos, em janeiro de 2021, quanto ao produto de legislação preliminar, esse produto ele trouxe a identificação da legislação federal, estadual e municipal relacionada com o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Posteriormente, foi feita uma análise dos contratos públicos que envolve o sistema e, por fim, uma análise integrada dos aspectos legais, normativos e regulamentares, considerando tudo que foi apresentado. O produto 3 é um produto que visa trazer informações secundárias, como, por exemplo, aspectos relacionados com a localização e acesso, um breve histórico do município, aspectos relacionados com turismo, cultura e lazer, a caracterização do meio físico, o ordenamento territorial e administrativo e, por fim, algumas informações socioeconômicas de São José de Ubá. O produto 4, ele foi um produto desenvolvido que foi validado em agosto de 2021, que trouxe informações tais como o diagnóstico dos resíduos sólidos, como que funciona o sistema público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, alguns indicadores de desempenho, o sistema de cálculo de custo dos serviços públicos do sistema de manejo de resíduos sólidos, as formas e limites de participação do poder público, e a identificação de áreas de passivos ambientais, tais como também ações para mitigação de emissões de gases de efeito estufa, ações preventivas de corretivas e também algumas ações de emergência e contingência existente no município. O prognóstico é um produto um pouco mais robusto, que foi desenvolvido tendo em vista todas as informações apresentadas anteriormente, contextualizando os aspectos relacionados com a prospecção dos dados de geração dos resíduos, a projeção dos cenários de referência, tendo em vista o cenário não planejado e planejado, o estabelecimento de metas e objetivos para a implementação do planejado, quanto à organização das ações e programas a serem desenvolvidos nas fases do PMGIS, a adoção de indicadores para o monitoramento, controle e avaliação do sistema e planejamento orçamentário para o horizonte do projeto. E, por fim, contextualizado também sobre os aspectos relacionados com a revisão e a reavaliação do instrumento de planejamento que foi desenvolvido. Nessa lâmina, eu vou falar um pouquinho dos aspectos relacionados com a audiência pública e de como que é proporcionado o controle social. A audiência pública ela foi desenvolvida primeiramente antecedente ao período de 30 dias, um período de consulta pública, em que foram disponibilizadas versões digitais do produto 6. Foi enviada uma via física para ser disponibilizada pela Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E o evento público que vem sendo realizado nesse momento. A apresentação
do produto 4 foi feito por meio de uma oficina, no dia 2 de agosto de 2021, apresentando o diagnóstico municipal participativo. No dia 23 de agosto foi apresentado o produto 5, que seria o prognóstico, e, por fim, esse evento que vem sendo realizado, que é o produto 6, versão preliminar do PMGIRS. Complementarmente, a forma de garantir o controle social, fica disponível um website para que a sociedade tenha acesso a todo o conteúdo que foi desenvolvido e possa proceder com sugestões e questionamentos relacionados com o que foi desenvolvido. No campo de consulta pública, conforme eu mencionei anteriormente, existe um formulário para que venham ser preenchidas as contribuições e considerações relacionadas ao planejamento que foi desenvolvido. A partir dessa lâmina, eu vou falar um pouquinho do que foi desenvolvido quanto à caracterização do município, que está inserido no produto 6. Quanto aos aspectos relacionados com a caracterização do meio físico, destaca-se que ele foi desenvolvido contextualizando sobre a geologia do município, sobre a geomorfologia, sobre o relevo, sobre a pedologia. Frente aos recursos naturais, foram apresentadas informações sobre as águas superficiais, a hidrogeologia, os recursos minerais, a vegetação e também sobre as áreas de proteção especial e unidades de conservação. Todo esse conteúdo foi desenvolvido tendo em vista a necessidade de ter um conhecimento de todo o município para que ele venha proporcionar um planejamento mais adequado possível, tendo em vista todas as situações e a realidade de São José de Ubá. Frente ao que foi desenvolvido quanto ao diagnóstico do arcabouço legal, foram verificadas questões de restrições e determinações quanto à localização de infraestrutura do sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, em se tratando de sugerir para o município que ele venha estruturar o seu sistema. Foi verificado que o município possui o Monumento Natural Municipal da Pedra Redonda, o Refúgio da Vida Silvestre Ingá, o Parque Natural Municipal de Viscosa, o Parque Natural Municipal de São José de Ubá. Quanto à definição acerca da classificação de pequenos e grandes geradores e a devida responsabilização destes, foi verificado que o município não conta com um instrumento que visa direcionar e definir regramentos específicos quanto a como que deve funcionar o gerenciamento dessas tipologias de resíduo no município. E nesse sentido, o planejamento sugere o aprimoramento, principalmente proporcionando o cadastro de geradores e a responsabilização do adequado gerenciamento quanto aos resíduos de serviços de saúde. Quanto à existência e conformidade legal de metodologia de cobrança pelo Serviço de Manejo de Resíduos Sólidos, não foi verificado instrumento que proporcionasse a cobrança por parte do Poder Público Municipal, isso tendo em vista que o município oferta os serviços para a sociedade por meio de empresa terceirizada. Quanto à existência e conformidade de regulação dos serviços, em âmbito municipal, foi verificada a Lei Municipal 91, de 22 de março de 2007, a qual cria uma ouvidoria, e essa ouvidoria ela tem o objetivo de receber sugestões e críticas. Em âmbito estadual, foi verificado, por meio da Lei 8.638, a criação e a estruturação e disposição do funcionamento da Agenersa, que é uma agência de regulação de energia e de saneamento básico, que foi criada para o estado do Rio de Janeiro. O decreto estadual que cria, dentro da Agenersa, uma Câmara de Resíduos Sólidos, com competência legal para
proporcionar a regulação dos aterros sanitários regionais, formados por meio de consórcios públicos para a gestão dos resíduos sólidos. Quanto ao controle social, foi verificado que o município conta com o Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico, e nesse sentido foi sugerido que haja um aperfeiçoamento, proporcionando a devida atribuição do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico, quanto à sua devida responsabilidade frente a garantir o controle social correlacionado com o serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Quanto à existência de arcabouço legal necessário para reestruturar diferentes e inovadoras formas de prestação de serviço, foi verificado que o município não conta com lei e programa que garanta a criação de parceria público-privada. Destaca-se que o município é relativamente pequeno e, nesse sentido, esse tipo de programa deve ser bem pensado e estruturado para que ele seja apto para ser execuível em âmbito municipal. Quanto a proporcionar o consorciamento do município, foi verificada a Lei Municipal 228 de 2010, que aprova o ingresso do município no consórcio público de gestão associada e integrada do Serviço de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos Noroeste. E, nesse sentido, o instrumento de planejamento recomenda que seja criada uma lei específica para tratar sobre as PPPs no âmbito municipal. Quanto aos contratos, convênios e programas para garantir a gestão do serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, foi mencionado que foi feita uma análise dos contratos disponibilizados e vigentes do Poder Público Municipal, e nesse sentido, sugere-se que o Poder Público Municipal estruture o seu sistema para que ele venha garantir a recuperação de informações e dados quanto aos contratos e licitações que são executados no município, isso facilitando a transparência de informações e de dados nesse sentido. Posteriormente, vou falar um pouquinho do que foi desenvolvido no diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos no município. Quanto aos aspectos operacionais observados durante o levantamento de campo, que foi realizado em meados de fevereiro de 2021, no município de São José de Ubá, foi possível verificar o funcionamento do sistema, seus aspectos operacionais. Verificamos que existe a delegação do serviço para a empresa Econorte para realizar a coleta convencional. A coleta seletiva ela é feita por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A triagem também é delegada para a empresa Econorte. Não foi verificado sistema que proporcionasse a compostagem do material. A reciclagem também é feita por meio da Econorte. Destaca-se também que existem catadores informais que também são passíveis de fazer o recolhimento de materiais, e a disposição final é delegada para a empresa Neural Empreendimentos Eireli. Caso, né? E quanto aos resíduos recolhidos da coleta convencional, destaca-se também que o material é encaminhado para o aterro sanitário em Campos dos Goytacazes. Quanto à limpeza, coleta e transporte dos resíduos da limpeza urbana, de acordo com informações do grupo de acompanhamento, o serviço é prestado por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
Não foi verificada a triagem do material recolhido durante a execução desse serviço, bem como também não existe compostagem, e a disposição final é feita também por meio da empresa Econorte, que direciona para o transbordo operacionalizado por esta, a qual encaminha o material para o aterro sanitário localizado em Campos dos Goytacazes, da empresa Vital. Não foi observado sistema que recolha os resíduos volumosos no município, bem como também triagem. E quanto à disposição final, foram verificados alguns pontos com descarte inadequado que demandam o esforço do poder público municipal e a devida responsabilização quanto aos danos relacionados com esse tipo de prática. Quanto aos resíduos relacionados com o saneamento básico, também não foram verificados nenhuma prática de gerenciamento e, de acordo com informações obtidas, todo o resíduo gerado é direcionado diretamente para os corpos hídricos existentes no município. A coleta convencional dos resíduos de serviços de saúde é realizada por meio da empresa Econorte. A triagem também. Quanto aos resíduos da construção civil, que está correlacionado com as obras, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, ocorre o recolhimento em alguns pontos viciados. Os materiais que são passíveis de serem recuperados e reutilizados são segregados e enviados para que seja feita a reconformação de vias, principalmente nas estradas rurais. E quanto à disposição final, também foi verificado vários pontos com descarte inadequado dessa tipologia de resíduo. Quanto à classificação dos resíduos sólidos, destaca-se que esses são segregados em três tipologias, basicamente, que são aqueles considerados secos, que é a fração de resíduos com potencial de reciclagem, os resíduos úmidos, que são aqueles resíduos orgânicos, e, por fim, os rejeitos, que é aquela fração contaminada que não possui nenhum tipo de alternativa para recuperação e reaproveitamento e é direcionado diretamente para o aterro sanitário. Quanto ao estudo de composição gravimétrica que foi utilizado para referenciar esse tipo de estudo, destaca-se que utilizamos informações proporcionadas pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos do município do Estado do Rio de Janeiro, e como pode ser observado, as frações apresentadas foram segregadas à composição física como um todo, tendo em vista apenas os resíduos secos e aqueles resíduos úmidos e os direcionados para aterro sanitário, que foram considerados como outros. Nessa lâmina aqui podemos ver um pouquinho do que foi obtido quanto à geração de resíduos sólidos domiciliares e comerciais no município de São José de Ubá. Pode ser verificado que, de acordo com as informações usadas como referência, o município tem uma média diária de 23,86 metros cúbicos de resíduos. A geração per capita de referência para estruturar o planejamento do município foi de 0,485 quilos por habitante dia. Quanto à prospecção e definição dos cenários de referência, aqui apresento um pouquinho sobre o horizonte de planejamento do projeto.
que teve como marco zero o ano de 2021. O prazo imediato adotado para instrumentalizar e definir algumas metas para o poder público municipal para esse ano, principalmente correlacionado com os aspectos de cobrança pelos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, que ficou definido para 2021. Entre 2022 e 2026, o prazo curto. Entre 2027 e 2030, o prazo médio. E entre 2031 e 2041, o prazo longo. E, por fim, o final do horizonte de planejamento, onde o poder público municipal deve, a partir dos outros produtos de revisão e de reavaliação do planejamento, prolongar o horizonte do projeto. Nessa lâmina, eu vou falar um pouquinho do que foi usado como referência para estruturar os cenários de referência no planejamento que foi desenvolvido. Foram verificados os aspectos envolvendo a limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos quanto à regulação e fiscalização dos serviços públicos. Também foi observada a estruturação dos aspectos institucionais com relação à educação ambiental e sensibilização. Também foram propostas ações para garantir a redução, o repenso, o reaproveitamento, reciclagem e também recuso de uso inadequado de resíduos sólidos. Quanto ao crescimento populacional, avaliando a população atendida pelos serviços. Quanto à geração per capita, quanto à destinação final dos resíduos sólidos, quanto às formas de prestação do serviço, envolvendo todas essas outras vertentes observadas, os aspectos correlacionados com as devidas legislações a serem aplicadas. Frisando o que foi apresentado anteriormente quanto ao estudo de composição gravimétrica, a apresentação dessas informações está diretamente correlacionada com a estruturação de um instrumento de planejamento desse porte, tendo em vista que tudo que é desenvolvido e sugerido é observado os aspectos de geração para tomada de decisão e definição do que deve ser desenvolvido pelo poder público municipal. E a partir dessas lâminas é possível observar que o potencial de geração de recicláveis secos tido como referência para estruturar o instrumento de planejamento para São José de Ubá foi de 36,49% e de 63,51% de úmidos. Agora eu vou falar um pouquinho da geração per capita de referência para algumas tipologias de resíduo, a exemplo, os resíduos sólidos domiciliares e comerciais, com 485 gramas habitante dia, da construção civil, com 0,6904 kg habitante dia, volumoso com 0,082 kg dia, assim como também para os resíduos de serviço de saúde, pode ser verificado quanto aos eletrônicos, pilhas, baterias, quanto às lâmpadas e também frente aos pneus inservíveis. Quanto ao prognóstico populacional, aqui eu apresento um pouquinho do que foi adotado como referência também para o instrumento de planejamento, tendo em vista o comportamento da população, tanto urbana quanto rural. Vale destacar que foram utilizadas 5 metodologias para definir o melhor cenário de referência para o município de São José de Ubá, e a metodologia que foi adotada como referência foi a do crescimento
tendo em vista os aspectos da projeção aritmética. No final do planejamento, pôde-se observar, com a metodologia usada de referência, uma evolução na população urbana de 36,46% e uma redução na população que utiliza a área rural de 9,38%. Nesse gráfico aqui eu mostro um pouquinho da análise do comportamento da geração dos resíduos sólidos domiciliares, onde pôde-se verificar aqui no cenário planejado, que foi usado como referência para estruturar tudo o que foi apresentado no produto 5, uma geração de 488 gramas em 2022, atingindo em 2041 514 gramas por habitante dia. Isso tendo em vista to todas as sugestões que foram apresentadas no planejamento e o município adotando e seguindo o que foi planejado. Caso o município não adote o que foi sugerido neste instrumento de planejamento, tendo em vista a forma que ele executa os seus serviços hoje, foi verificado que no final do planejamento, em 2041, a sua geração seria de 545 gramas por habitante dia. Aqui eu apresento um pouquinho também sobre a geração de RSD e RCC, do que foi analisado. No cenário planejado, é verificado uma geração superior de 2,37%, o que totaliza uma diferença de 723,39 toneladas em todo o horizonte de planejamento. Aqui eu apresento dois gráficos para mostrar o comportamento das gerações, tendo em vista o cenário não planejado e planejado. Pôde-se verificar a recuperação de 1,9% de resíduos secos, caso o poder público municipal não prossiga com o instrumento de planejamento que foi sugerido. Isso, se ele der continuidade, ele pode atingir, com todas as ações propostas, até 10,34%. Vale a pena destacar que um dos objetivos de estruturar todo o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é para que venha reduzir a quantidade de material que é enviado para a disposição final. E por meio desses dois gráficos, podemos verificar que no cenário não planejado existe uma fração de 97,49 direcionada, e no cenário planejado isso pode reduzir atingindo 87,83%. Posteriormente, eu vou falar um pouquinho das outras tipologias de resíduos, de modo geral, mas no produto 6 pode ser verificado na íntegra todo o que foi desenvolvido quanto à versão preliminar do plano. Quanto aos resíduos volumosos, verificamos uma geração em 2022 de 231,35 toneladas ano, atingindo em 2041 um pouco mais de 264 toneladas. Eu destaco que nos cenários não há uma diferenciação na geração dessa tipologia de resíduo. O que comumente ocorre é a devida destinação para os locais adequados. Nesse eu mostro um pouquinho da geração dos resíduos de serviço de saúde, de acordo com as estimativas usadas como referência, atingindo um pouco mais de 15 toneladas por ano em 2022, e com o crescimento populacional chegando a 17,66 toneladas em 2041. Frente aos resíduos da construção civil, verifica-se também, em 2022, uma geração de 1.943 toneladas, atingindo em 2041 2.226 toneladas por ano.
O cenário para essa tipologia de resíduo também não há uma diferenciação que ocorre, basicamente é a devida destinação dessa tipologia de resíduo e o uso através de outras alternativas. A exemplo, a britagem para reconformação, para uso na construção civil. Nessa lâmina eu vou falar um pouquinho quanto à identificação de áreas favoráveis à disposição final de rejeitos. Pode ser verificado um mapa que foi desenvolvido neste instrumento de planejamento de forma preliminar, para que o poder público municipal tenha uma visão geral das áreas disponíveis para que ele venha estruturar o seu sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. A exemplo, é a estruturação de aterro sanitário. Verifica-se a favorabilidade para cerca de 4,61% de área em São José de Ubá, a favorabilidade com restrição para 10,04% e cerca de 85% de área desfavorável para que o município venha estruturar esse tipo de sistema. Quanto às perspectivas e diretrizes do projeto, destaca-se que, a partir dessa lâmina, eu vou apresentar um conjunto de instruções e indicações que deverão ser seguidas pela municipalidade, tendo em vista os aspectos institucionais, gerenciais, legais, socioeconômicos e de cobrança pelos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, socioeducacionais e ambientais, e, por fim, quanto aos aspectos operacionais e as especificações mínimas a serem adotadas. Quanto à reestruturação administrativa sugerida para São José de Ubá, nessa lâmina eu mostro um pouquinho do que foi proposto. É, Foi sugerido que o Poder Público Municipal criasse uma comissão permanente de resíduos sólidos, envolvendo entes executivos e participativos. Quais são os entes executivos? São aqueles que têm uma correlação direta com a prestação de serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. E os demais entes são aqueles que têm uma participação mais indireta, que dão suporte para os membros executivos. Nessa cadeia, podemos verificar a estruturação também do órgão colegiado, da ouvidoria municipal, da ouvidoria de um ente regulador também, que é sugerido nesse instrumento de planejamento, e também do Fundo Municipal de Meio Ambiente como parte dessa reestruturação. Eu destaco que todo esse fluxo deve proporcionar que sejam alimentadas informações correlacionadas com o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e um sistema informatizado proposto nesse instrumento de planejamento. Aqui eu mostro um pouquinho do fluxo quanto à operacionalização dos aspectos relacionados com a regulação e fiscalização, em que envolve os prestadores de serviço e o gerador, isso tendo a fiscalização tanto externa quanto interna dos serviços, com o apoio da Comissão Permanente de Resíduos Sólidos, conforme foi mencionado anteriormente, isso para garantir a fiscalização e o acompanhamento da implementação de todas as ações que foram propostas neste instrumento de planejamento. Quanto ao sistema informatizado sugerido, aqui mostramos o fluxo do que foi proposto quanto à sua operacionalização, onde envolve as informações de entrada e a sistematização pelos órgãos municipais. A operacionalização deste sistema foi sugerida para que seja feita por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o apoio dos membros da Comissão Permanente de Resíduos Sólidos. Tudo isso para garantir que haja a participação social, que tudo que é desenvolvido e é implementado por meio do instrumento de planejamento proposto seja disponibilizado para a sociedade.
Nessa lâmina eu vou falar um pouquinho quanto à organização dos aspectos relacionados à definição de pequenos e grandes geradores, quanto aos resíduos sólidos domiciliares e comerciais. Foi proposto que o pequeno gerador é aquele que tem uma geração de até 200 litros ou 50 quilos por dia, e o grande gerador que atinja um quantitativo superior a isso, ou os condomínios não residenciais de uso misto com geração igual ou superior a 1.000 litros por dia. Frente aos resíduos da construção civil, pequeno gerador é aquele que possui uma geração de até meio metro cúbico por dia. Posterior a isso, classifica-se o grande gerador. Eu destaco que tudo que é definido quanto a pequenos e grandes geradores é para que haja a devida responsabilização quanto ao gerenciamento dessas tipologias de resíduo, tendo em vista que, de acordo com as políticas públicas, é, o gerador que possui uma geração superior em se tratando do resíduo sólido domiciliar, de 200 litros ou 50 quilos por dia definido nesse instrumento de planejamento, deve ser responsabilizado pelas suas práticas, assim como também segue a mesma regra para os resíduos da construção civil. Quanto às metas de planejamento, agora eu vou falar um pouquinho dos programas que foram propostos. Esses programas, eles tiveram suas metas traçadas, tendo em vista as exigências e as preconizações legais, as técnicas de engenharia consolidadas, a viabilidade temporal para a execução, os custos para a efetivação do planejado, as aspirações sociais, a demanda por recursos humanos, materiais e também financeiros. Tanto no produto 5 quanto no produto 6, os programas são apresentados conforme mostra a tela, dividido em o que e como fazer, quem participa, quando fazer e qual que é o grau de relevância de todas as ações que foram sugeridas. Em tela eu mostro um pouquinho dos 9 programas propostos, os quais possuem 55 metas, totalizando 398 ações. Quanto ao programa 1, que está relacionado com a qualificação e estruturação, fortalecimento institucional e gerencial, e os seus objetivos estão correlatos com promover a reestruturação administrativa e gerencial de São José de Ubá, permitindo e garantindo a implementação do instrumento de planejamento que foi desenvolvido e também proporcionando o controle social das ações correlatas com o sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. A formação e atualização profissional continuada para a gestão dos sistemas de saneamento básico, tendo em vista que, de acordo com as políticas públicas, os instrumentos de planejamento voltado para essas áreas devem ter uma integração, o estabelecimento de padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e garantindo também a satisfação dos usuários e o cumprimento das condições e metas estabelecidas, a articulação e promoção de consórcio público ou com outros entes federados como alternativa para solucionamento de estruturar infraestruturas no sistema de limpeza urbana de manejo de resíduos sólidos de São José de Ubá. Quanto ao programa 2, que está correlacionado com a análise e adequação, a complementação e a convergência do arcabouço legal, seus objetivos estão atrelados à análise de todos os aspectos, adequando-os e complementando de acordo com a demanda do município, visando atender os princípios objetivos e as exigências da atual legislação nacional. Programa 3, de fontes de negócio, emprego e renda, cujo objetivo é fomentar ações que contribuam para a geração de negócios, emprego e renda no município.
oferecendo incentivo para aquelas empresas que são propulsoras dos 5 Rs. O programa 4, de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com equilíbrio econômico financeiro, o qual tem o objetivo de atingir o equilíbrio econômico financeiro, considerando também as necessidades de investimento e de melhoria do sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, universalizando o atendimento e garantindo a manutenção da equidade social no acesso a esse serviço, assim como também dos serviços correlatos com saneamento básico. O programa 5, Serviços de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos. Seus objetivos estão atrelados a universalizar os serviços com qualidade regularizada e minimização dos custos operacionais, dispor de veículos e equipamentos adequados para o gerenciamento dos resíduos sólidos, garantir o gerenciamento adequado por parte dos grandes geradores. O programa 6 tem o objetivo de garantir a efetivação da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos gerados e a valorização daquelas áreas com passivos ambientais existentes. Destaca-se a promoção da disposição adequada dos resíduos no município, a promoção da recuperação, monitoramento e valorização tanto das atuais quanto das antigas áreas que são usadas para a disposição final de resíduos sólidos. Programa 7, que está relacionado com a redução, a reutilização e a reciclagem. Seu objetivo é promover o reaproveitamento, o beneficiamento e a reciclagem dos resíduos sólidos. Esse programa está correlacionado com toda a estrutura do sistema de coleta seletiva e com diversas proposições que foram feitas para o município, envolvendo estruturação de pontos para recebimento de diversas tipologias de resíduos, promover a implantação e continuidade da logística reversa, assegurando o reaproveitamento e a destinação ambientalmente adequada dos resíduos, que tem a obrigatoriedade de descarte adequado. O programa 8, participação e capacitação técnica de grupos interessados. Os objetivos estão atrelados a fomentar a participação de grupos interessados no gerenciamento dos resíduos sólidos, principalmente através da inclusão social dos catadores informais e de pessoas de baixa renda. O programa 9, por fim, está correlacionado com a educação ambiental na gestão e no gerenciamento de resíduos sólidos, cujo objetivo é assegurar ao município a educação ambiental que contribua para que haja promoção do desenvolvimento sustentável, proporcionando o atendimento ao princípio dos 5 Rs e também a efetivação da implementação de todos os programas que foram propostos neste instrumento de planejamento. Um breve resumo de tudo que foi definido e sugerido nas ações dentro dos programas apresentados anteriormente. Aqui eu destaco a ampliação e a modernização da unidade de triagem de resíduos sólidos, que é integrada com o transbordo, a instalação de um ecoponto voltado a receber os resíduos da construção civil e outras tipologias, agregando também os resíduos com logística reversa obrigatória e os recicláveis, a estruturação de 17 leves na área urbana e nos distritos, os quais se tratam basicamente de locais de entrega voluntária para que os munícipes venham a descartar os materiais passíveis de serem recuperados, isso também com um aspecto extremamente positivo, envolvendo a educação ambiental e conscientização da sociedade, um projeto piloto de implantação de composteiras condominiais nas escolas da rede municipal de ensino, para que o município tenha um modelo
e verifique qual a aptidão dos munícipes para estruturar um sistema de compostagem. A implantação de uma ATT simplificada, que é uma área de triagem e transbordo de resíduos à construção civil, a qual é sugerida neste instrumento de planejamento para que seja integrado ao ecoponto, e a reestruturação da unidade de transbordo para atender aos aspectos legais. Quanto às estimativas de custo para a implementação do planejado, aqui nesse gráfico podemos verificar tudo o que foi estruturado neste instrumento de planejamento, por programa e por período também. Verifica-se que para o período imediato foi verificado que o poder público municipal demandaria de R$ 345 mil, no período curto, aproximadamente 34 milhões, posteriormente, no médio, cerca de 23,5 milhões, e no final do planejamento, o poder público municipal demandaria de aproximadamente 67 milhões de reais. Todo o planejamento proposto desenvolvido para o município de São José de Ubá resultou em um quantitativo de recursos de R$ 124.837.000. Quanto aos mecanismos para garantir o monitoramento e a avaliação do que foi planejado. Aqui em tela eu mostro uma figura com os fluxos de como que deve funcionar esses mecanismos, envolvendo indicadores de gestão para avaliação e monitoramento da eficiência e implementação dos programas propostos, os indicadores de avaliação da satisfação dos munícipes, a estruturação da ouvidoria e também o preenchimento dos indicadores de desempenho que são previstos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todas essas informações devem compor e alimentar um sistema informatizado que foi sugerido para o Poder Público Municipal. Devem ser também realizadas as elaborações de relatórios de acompanhamento do PMGIS, e esses dados devem ser divulgados para que a sociedade tenha acesso a eles. Nas próximas lâminas, vou falar um pouquinho mais detalhado sobre os indicadores de gestão para avaliação e monitoramento da eficiência da implementação do planejado. Tem o objetivo de garantir a aplicação dos programas e projetos, bem como das ações deste instrumento de planejamento. Cada programa tem os seus indicadores específicos para acompanhamento, e os relatórios de acompanhamento devem ser elaborados com a frequência anual. Nessa lâmina eu mostro um pouquinho dos indicadores de gestão, da quantidade para cada programa, os quais totalizam 59 indicadores de gestão para acompanhamento da implementação dos 9 programas que foram propostos. Quanto à satisfação dos usuários, foi sugerida a aplicação de questionários socioambientais a cada 2 anos, tendo em vista a verificação de 3 indicadores envolvendo a prestação dos serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, onde destaca-se os serviços de varrição, capina, poda, roçada, a coleta porta a porta, dentre outros que fazem parte desse serviço. Frente aos indicadores preconizados pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, verifica-se indicadores socioambientais e culturais e desempenho, conforme mostra nessa tela, totalizando 51 indicadores, os quais são distribuídos conforme apresentem, e dentro dos indicadores de desempenho ainda podem ser verificados que existem 22 indicadores de análise econômica financeira e também 24 indicadores de análise do sistema operacional. Quanto à ouvidoria, esta tem o objetivo de receber sugestões críticas, denúncia, bem como também as avaliações e as ideias dos munícipes sobre as questões envolvendo o serviço de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
Caso surja outras ouvidorias, o poder público municipal deve garantir a integração dessas ouvidorias para centralizar as informações e garantir a qualidade na tomada de decisão. As ouvidorias devem produzir relatórios trimestrais para serem direcionados para os outros entes em se tratando principalmente da Comissão Permanente de Resíduos Sólidos, para que estes tenham ciência das problemáticas e das decisões a serem tomadas quanto ao sistema de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Aqui eu mostro um pouquinho do fluxo, que se trata do recebimento das reclamações, do devido encaminhamento, do adequado acompanhamento e também da divulgação de tudo que foi usado como adoção por poder público municipal na tomada de decisão. Um pouquinho sobre os relatórios de acompanhamento, os quais têm o objetivo de caracterizar a situação e a qualidade do sistema, proporcionando a avaliação dos serviços públicos. Esses devem ser publicados pelo menos uma vez a cada ano, isso para que a população venha o avaliar e também para que o poder público municipal tenha um mecanismo de automonitoramento dos seus serviços. Quanto à revisão e atualização do PMGIS, esse processo ele deve ser realizado tendo em vista o que é previsto pelas políticas públicas, em se tratando da Política Nacional de Resíduos Sólidos, qual, de acordo com o regramento específico da legislação federal, deve ser realizado pelo menos a cada 10 anos. Contudo, este instrumento de planejamento sugere que ele deve ser compatível com o PPA municipal. Foi verificado que o próximo PPA, em um período antecedente aos 10 anos sugeridos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, seria o de 2028, e posteriormente que as demais revisões sejam feitas a cada 8 anos, eh, tendo uma compatibilidade com o PPA municipal. A segunda revisão do planejamento ficou definida para 2036. Quanto às considerações finais, destaca-se que o instrumento de planejamento desenvolvido levou em consideração as alternativas para a gestão associada e as parcerias público-privadas, a contratação de empresas que se responsabilizem pela disposição final de seus resíduos em outras localidades, principalmente a curto prazo. Sugere-se uma aproximação com o setor produtivo, envolvendo os fabricantes, comerciantes, importadores, dentre outros, para garantir a- as adequadas práticas quanto ao sistema de logística reversa e a devida responsabilização, principalmente no pós-consumo. Esse planejamento levou em consideração principalmente a Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a fim de garantir a continuidade e prioridade do poder público municipal quanto à obtenção de recursos, tanto do governo federal quanto do estado. O cronograma de custo e de investimento necessário foi elaborado tendo em vista as contas públicas do poder público municipal. Este instrumento de planejamento possui também algumas alternativas para que o poder público municipal tenha acesso a outros recursos, isso dentro de um item específico do planejamento, o poder público pode buscar captar recursos de outras fontes, que não de órgãos federais e estaduais. Por fim, pessoal, muito obrigado.